Começar a gravação hoje, dia 28, segundo dia do dia de trade, dia 28 de julho, né? Então vamos analisar como foi o gráfico hoje, como ele se comportou. Eu estou fazendo a marcação do tempo real das minhas operações. Essas aqui são as marcações de venda de ontem, esqueci de deletar. Pronto. Bom, o gráfico começou fazendo essa descida aqui, né? Descida gigantesca aqui, em queda. Como você pode ver. Na hora que eu cheguei para olhar o computador, eu já estava vendo o gráfico nessa região. A única coisa que eu fiz foi traçar essa linha de tendência. Uma tendência é válida até o momento que ela é revertida, né? Então, aí o gráfico reverteu, subiu aqui, tinha esse suporte, rompeu esse suporte. Eu queria ter feito uma entrada aqui, seria uma boa opção ter entrado aqui. Só que hoje eu acordei meio mal, então eu não estava muito confiante. Nem fiz exercício cedo. Ó, aqui tinha sido o primeiro toque, aqui o segundo. Então aqui era uma boa entrada, porque o gráfico tinha perdido essa linha de tendência, reverteu a tendência, está criando uma segunda tendência. Então aqui seria uma boa opção para você estar entrando. Se eu tivesse entrado aqui, teria dado um gain tranquilo, ó. Tá vendo? Eu ainda pensei em entrar, só que hoje eu acordei meio desmotivado. Não estava com a confiança alta. Não entrei aqui. Beleza? Chegou aqui novamente. O gráfico quase perdeu essa linha de tendência, que ele desceu aqui. Só que tinha uma VWAP. Essa VWAP é a VWAP diária. O segundo indicador que eu uso. VWAP, periódico, diário. Tá bom? VWAP. Então eu uso a VWAP e TR, que é pontos de decisão. São os dois indicadores que eu uso, somente isso. Aqui poderia ter sido uma entrada? Poderia. Porque tinha um VWAP para segurar o preço. Mas ele estava querendo perder a linha de tendência. Depois aqui poderia ter sido uma compra? Poderia também. Por quê? Estava o mínimo e a VWAP é baixa. Então quer dizer que aqui seria a região de defesa. O gráfico subiu. Nesse momento aqui o gráfico perdeu essa linha de tendência. Eu ia fazer minha entrada aqui, ó, minha venda. Por que aqui? Porque ele já tinha perdido a linha de tendência. E tá vendo esse paviozinho aqui, ó? Significa que ele poderia corrigir nesse pavio e cair. Só que novamente eu não estava muito confiante e eu não fiz minha entrada aí. Depois, o que acontece? O gráfico fez esse pavio e esse pavio, ou seja, ele perdeu essa linha de tendência aqui, né? Então ele perdeu essa linha de tendência de alta. Vou marcar aqui. Então, quando ele perde uma linha de tendência, a tendência dele é reverter, é cair. E foi o que aconteceu. Eu fiz a minha... O gráfico desceu tão rápido que eu não consegui jogar uma entrada aqui ou aqui. Na ansiedade, eu cliquei aqui, ó, bem aqui embaixo. E o gráfico não estava conseguindo descer na hora que eu entrei. Ele estava subindo muito para cima. Eu pensei, cara, se esse gráfico subir, ele vai bater no meu stop. Aí eu joguei aqui para meio ponto de gain. Peguei R$10 só. Depois que eu joguei meio ponto de gain, ele explodiu para baixo. Teria dado gain essa entrada. Só que aqui eu peguei só meio ponto. Fiquei com medo. Novamente, eu não estava me sentindo muito bem hoje. Então, não consegui me manter na posição. Mas, se eu tivesse aguardado e tivesse clicado aqui ou aqui, eu teria mantido a posição porque eu teria um stop acima do mínimo. Eu fiquei com receio porque meu stop estava bem na mínima aqui, ó. Então, era muito fácil eu tomar um stop. Então, eu peguei meio ponto, saí. Aí, beleza, fiz essa linha de tendência. O gráfico fez esse movimento. Eu não estava presente quando o gráfico explodiu para cima. Eu tive que sair da tela do computador. Aí, quando eu voltei, eu fiz essa linha de tendência aqui. Tá vendo? Fiz essa marcação. Que o gráfico fez uma nova linha de tendência de alta. Beleza? Aí eu desenhei essa linha reta, porque o gráfico ele explodiu para cima. Então, quando o gráfico dá uma explosão muito alta, ele faz uma correção em algum momento. Aqui era a abertura, tá vendo? Não fiz nenhuma entrada aqui na abertura, só que eu desenhei uma linha bem reta aqui, ó, próximo a essa explosão. E aqui em cima
como a gente pode ver, o gráfico ele começou aqui, né? Só que chegou nessa região aqui, ele criou uma defesa. O que que eu fiz? Eu desenhei uma linha aqui. Cliquei uma linha aqui. Pensei que o gráfico poderia subir até lá em cima. O que que aconteceu? Ele não subiu. Então aqui foi minha segunda entrada. Aí eu desenhei essa linha reta, bem próxima. Aqui, ó, ele perde essa linha. E aqui era a abertura. O que que eu fiz? Eu joguei uma venda bem aqui. Poderia ter clicado aqui em cima? Poderia, teria sido mais seguro. Só que assim, às vezes o gráfico não vai subir até aqui, né? Então eu já joguei aqui no 26,50, minha primeira venda com 2 contratos. Vendi, o gráfico explodiu para baixo. Deu gain, que eu só pego por ponto. Realmente hoje eu não estava me sentindo bem, que eu não estava conseguindo pegar nem 3 pontos, só para você ter ideia. Pensei em zerar a posição. Beleza, minha primeira entrada de venda foi aqui. Aí o gráfico desceu. Vou apagar e vou fazer novamente. O gráfico desceu e subiu. No que ele subiu, ele fez uma segunda pernada. Tá vendo aqui? Uma segunda pernada. Ele fez uma segunda pernada. Já tinha desenhado essa linha de resistência, que é no 4,730. O gráfico chegou no 730 e desceu. No que ele desceu aqui, ele perdeu essa linha de tendência. Tá vendo? Ele fez um toque, ele não teve força para fazer o segundo toque, então significava que o gráfico ia descer. Quando ele chegou na abertura, ele ficou muito volátil. Eu ainda posicionei minha venda aqui com 4 contratos no 728,50. Só que o gráfico subiu lá e não pegou minha venda. Isso já aconteceu várias vezes. E eu fiquei com receio de entrar aqui nessa região. Acabou que eu não entrei, perdi uma venda muito boa. Deveria ter posicionado minha venda aqui e deixado. Porque ele já tinha feito 1, 2, ele estava no terceiro pavio de venda. Então significava o quê? Além dele perder essa linha de tendência, ele tinha muita chance de romper. Só que aqui tinha abertura. Fiquei com medo de ter institucional na abertura aqui. Porque esses pontos aqui, ó, o próprio nome já diz. Propriedade de TR, pontos de decisão. Então aqui são pontos aonde os institucionais, os big players, eles movimentam sua entrada. Nesse momento, os big players podiam estar vendido ou comprado. Como eu sou sardinha, eu não sei, né? Aí eu poderia ter vendido aqui, era uma posição mais segura. Só que estava muito volátil essa vela, fiquei com receio de entrar nela. Falei, vou esperar uma outra oportunidade. Aí ele fez esses 3 pavios. O que que eu fiz? Fez esses 3, né? Peguei e desenhei uma linha de tendência aqui, ó. Por que eu desenhei uma linha de tendência? Porque ele já tinha perdido essa linha de alta, feito 3 pavios, então a tendência dele era cair. Aí ele desceu aqui. Ele desceu. Eu posicionei uma venda aqui, porque ele já tinha perdido, só que ele não subiu para corrigir. Aí ele desceu mais um pouco. Só que ele não subiu de novo. Aí ele desceu esse outro candle aqui. Aí ele corrigiu, só que eu não peguei nesse candle. No momento que ele deixou esse pavio, eu identifiquei uma entrada, que foi exatamente nesse candle aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Foi exatamente nesse candle aqui que eu fiz a minha venda. Não estava me sentindo muito bem hoje. Então vamos lá. Qual foi o motivo do gatilho dessa entrada? Primeiro que o gráfico, ele tinha deixado um pavio aqui. Depois ele desceu, fez um outro pavio aqui. Então eu pensei, se esse gráfico tiver força para voltar aqui no 725, ele vai dar uma confluência com esses 3 toques aqui, ó. Que é uma linha de tendência. E aqui ele já deixou um pavio mostrando que no 725 eu identifico o pavio dessa forma, tá? Pavio para mim significa que existe força vendedora que joga o preço para baixo. Então quando eu vi que esse candle aqui deixou esse pavio, eu identifiquei que nessa região 725 existe defesa vendedora. E por outro motivo de eu ter entrado aqui, além dessa linha de tendência que está descendo nessa região, além dessa linha de tendência que estava descendo, e além desse candle aqui com defesa vendedora, o meu stop é curto, é 2 pontos, só que o meu stop estava lá no 727. Você pode ver, 727 e a abertura estava no 726,50. Então o meu stop estava acima da abertura. E como aqui é um ponto de decisão institucional,
poderia ter defesa vendedora nessa região dos institucionais querendo jogar o preço para baixo. Lembrando que a gente está numa tendência de alta, tá vendo? O gráfico fez o terceiro toque aqui, ó. Ele não chegou a triscar na linha, mas ele fez, porque é uma região de defesa. Então eu estava operando contra a tendência principal. Por quê? A tendência primária é alta. Ele já fez 2 toques. Esse fundo aqui, ó, ele está fazendo um fundo, segundo fundo, um fundo maior que o outro fundo, terceiro fundo maior, topo dos ascendentes. Então tá na tendência de alta. Só que assim, na microanálise ele estava descendo para fazer uma correção, seria tipo um pullback. E aí meu stop estava acima dos 726,50, que é acima da abertura. Eu fiz a minha venda aqui com 4 contratos. Bem aqui mesmo, tá? Foi bem em cima. E aí o gráfico ele ficou meio brigando aqui, brigando. Eu poderia ter baixado meu stop um pouco mais, ter pegado talvez até aqui no 720. Poderia ter pego uns 5 pontos? Poderia. Só que assim, eu não estava me sentindo muito confiante. Eu fiz essa venda, tava bem tenso na hora. E o gráfico respeitou. Minha análise deu certo no dia de hoje. Não tinha necessidade de eu ter pegado essas entradas. Por quê? Eu deveria ter entrado aqui, ó. Aqui deveria ter sido a minha primeira entrada de compra, beleza? E aqui era a minha segunda entrada de venda. Só que o gráfico não pegou. Então aqui E aqui se eu tivesse tido coragem de manter a posição, teria dado gain também. Então essas foram minhas entradas de hoje, foram 3 entradas. Essa entrada aqui que eu peguei meio ponto, que eu fiquei acovardado, vamos dizer assim. Depois, nessa pernada de alta que ele explodiu para cima, quando o gráfico dá uma explosão para cima, ele vai corrigir em algum momento. Só que assim, a gente nunca sabe quando ele vai corrigir. Eu só entrei aqui porque tinha 2 confluências. A primeira confluência, que ele perdeu essa linha muito próxima, e a segunda aqui, que era um ponto de decisão de abertura. Ele já tinha caído abaixo da abertura e ele perdeu essa linha de tendência. Então ele poderia fazer uma leve correção. Foi o que ele fez. Como o meu stop é curto, por isso que eu estou trabalhando com stop curto, porque eu sou muito ansioso, não consigo mais ficar operando dólar para pegar 5 pontos, 6 pontos, 8 pontos. Não estou tendo mais psicológico para isso. Eu estou trabalhando com stop curto, porque se for para me perder, eu perco logo. Se for para me ganhar, eu ganho logo. Não vou demorar muito nas minhas operações. E aí eu fiz minhas entradas de venda aqui. Depois disso, né, ó o gráfico, ó.